Já estamos de volta, 8h08 e a gente já está conectado ao vivo aqui pelo Google Meet, pela internet, com Janaína Pascoal, deputada estadual aqui de São Paulo. Aliás, a deputada mais votada da história do país. É muito bom frisar isso, né? Uma mulher deputada mais votada na história do nosso país, né? Mais votada no estado de São Paulo e sendo o maior colégio do país, eleitoral, então a mais votada do país. E hoje ela é candidata ao Senado Federal, né, ao Senado, por São Paulo. A gente que está com uma sabatina, né, uma rodada aqui de entrevistas aberta aos candidatos ao Senado. Ouvimos ontem Marcos Pontes, hoje Janaína, e fizemos convite a todos os candidatos ao Senado, tá, gente? Para participar com a gente aqui, quem quer expor as suas ideias, se apresentar para a população. E hoje é a vez da Janaína. Janaína, muito bom dia, obrigada por estar com a gente, com os ouvintes aqui da Máxima. Bom dia, eu que agradeço o convite, é uma oportunidade para ser ouvida em Guará, toda a região. Eu até tenho implorado que algum veículo de comunicação faça um debate, porque todos estão fazendo convites, e eu louvo, né, essa iniciativa, mas para os candidatos falarem separadamente. E eu entendo que seria muito importante a realização de um debate, né? Porque somente aí a população vai poder avaliar de verdade quem poderá, né, exercer de maneira mais útil, mais eficaz, esta única cadeira para representar São Paulo. Janaína, bom dia, é o Xandu que está falando aqui, tudo bem? Bom dia, Lê. Não tem nenhum canal de TV desses dos grandões prevendo o debate com os candidatos ao Senado? Não tem nada previsto? Nenhum. Eu até já escrevi nas minhas redes. Só tem previsão de debate entre os presidenciáveis e os candidatos ao governo. O que eu entendo um erro muito grave, porque o Senado é também, né, uma eleição majoritária. No caso do Senado, é um único turno, então é diferente do presidente e do governador, que tem 2 turnos, e nós temos uma única cadeira neste ano de 2022. Então, é a eleição mais difícil de todas, e o Senado é deixado como último plano. Não raras vezes as pessoas já escolheram o presidente, o governador, os deputados, muita gente nem sabe, né? O que é a eleição para o Senado, escolhe ali na hora, de qualquer jeito. E o Senado é uma casa importantíssima, primeiro por representar os estados. Então, São Paulo vai ter seus interesses, seus direitos representados, né, pelo senador que vai ser escolhido este ano. E, além disso, é a casa que limita, pondera as ações do Supremo Tribunal Federal, que hoje é uma corte que não tem nenhuma limitação. Hoje não tem um senador, talvez, para ser justa, o senador Girão do Ceará, que se levanta ali, que critica os abusos, que critica os excessos. Hoje nós não temos uma pessoa com essa capacidade, com essa coragem. Então eu vejo como uma eleição mais importante, né? E os veículos de comunicação ignoram, se omitem, né? Aí eu já não sei se é porque não dão valor mesmo ou se é porque os outros candidatos estão com medo de me enfrentar. É uma pena, porque ia dar um belo debate. Ia ser maravilhoso, mas vamos pensar, mas não vai dar tempo, né? Deixa eu só fazer uma colocação rapidinha aqui na nossa entrevista. A gente estava comentando, deputada, justamente isso, os excessos que são cometidos pelo Judiciário, pelo Supremo, já há muito tempo, não é de agora, né? Estamos vendo episódios agora nesse governo, mas já vimos episódios também de excessos de ministros no governo da época do PT. A gente já citou vários aqui. E assim, aí a senhora está colocando que o papel do Senado também seria esse. Será que, como não tem nenhum senador, né, a não ser esse que a senhora comentou do Ceará, que tem essa liderança, que tem essa coragem e coloca essa bandeira de questionar questões do Supremo que estão evasivas, abusivas, e aí fica com o papel do presidente e acaba queimando o presidente por falta dessa atuação do Senado? O que você acha que vem acontecendo desse embate, né, do Bolsonaro com o Supremo? Você acha que ele não deveria assumir esse papel, deveria ser do senador, ou não, ele também como presidente pode pegar e fazer, ir para frente, colocar em questionamento? Porque o que a gente coloca sempre é a importância
o questionamento. A gente não pode deixar que a nossa democracia perca, as pessoas percam a liberdade de questionar, de colocar, não, mas por que isso? Não, mas não está errado? O que a senhora acha sobre isso? Bom, então vamos lá. Eu não compactuo com críticas que descambem, né, para o campo da ofensa, para o campo da ameaça. Então, toda vez que um parlamentar abre um vídeo e xinga um ministro, ameaça um parente do ministro, esse parlamentar não está ajudando a democracia. Ele está dando razão para o lado de lá, né? Então, as pessoas se solidarizam e acabam não percebendo os abusos que o Supremo vem cometendo reiteradamente. Eu vou fazer aqui vou dar um exemplo muito claro, as pessoas vão compreender. Quando o Supremo anulou as 4 condenações do ex-presidente Lula, qual foi o argumento? O argumento era de que o juiz Sérgio Moro não seria competente para julgar casos referentes àqueles desvios todos de pessoas que não fossem do Paraná. E, num segundo momento, disseram que o juiz seria parcial. Anularam tudo, depois de anos dizendo que estava tudo certo. Pois bem, agora o ministro Alexandre manda fazer busca e apreensão nas casas e empresas de pessoas que não têm prerrogativa de foro ou foro privilegiado, com endereços em todos, né, em vários estados da federação, sem nenhuma demonstração de fundamento para isso. Então, assim, gente, como é que o mesmo Supremo, que destruiu a Lava Jato, essa é a palavra, né? Esmagou a Lava Jato, por uma suposta incompetência do juiz, incompetência que o próprio Supremo tinha dito que não existia, agora entende que tem jurisdição sobre todo ser humano no país inteiro. Então, assim, é uma incongruência que eu não compreendo como outros juristas, advogados, professores de direito não estão comentando sob o ponto de vista técnico, tá? O que eu acredito? Que pelo fato do presidente Bolsonaro ser persona não grata nesse ambiente mais intelectual, as pessoas estão aplaudindo, estão se calando. Mas olhando sob o ponto de vista técnico, o que está acontecendo é inaceitável. Até porque nós não estamos falando de desvio de dinheiro público, de corrupção, de pagamentos para empresários escolhidos ou para ditaduras amigas. Nós estamos falando de conversas em grupos de WhatsApp, sabe? Então, o que está acontecendo no país é gritante, é gritante. E eu só vejo um caminho: fortalecer o Senado Federal, tá? Eu tenho pedido para as pessoas, Brasil afora, para buscarem candidatos com capacidade técnica, se possível técnico-jurídica, porque faz diferença numa situação dessa, e com histórico de enfrentamento. Porque, às vezes, a pessoa até tem a formação, mas é uma pessoa subserviente, ou é uma pessoa que tem inquéritos no Supremo, ou é uma pessoa que tem processos, sabe? Então, a gente precisa, né, entender que pela Constituição Federal é o Senado que tem que se levantar, entendeu? E, infelizmente, o Supremo, nos últimos tempos, não só nessa pauta penal, né, mas também em outras situações, está errando muito. Eu não me lembro se foi o Estadão ou se foi a Folha, eles fizeram um comparativo sobre as decisões do Supremo cancelando atos de ministros de Estado, derrubando portarias, derrubando resoluções. Compararam governo Fernando Henrique, governo Lula, governo Dilma, governo Temer. No governo Bolsonaro, as intervenções do Supremo foram muito mais numerosas do que o somatório dos governos anteriores, né? O senador Randolph, ele não é mais um parlamentar, ele é um advogado. Ele não discute nada dentro do Senado. Mas alguém provoca o Supremo, né? Alguém provoca. O Supremo, dia sim, dia não,
E no lugar do Supremo dizer, meu senhor, o senhor for eleito senador, o senhor volte lá para trabalhar no ambiente para o qual o senhor foi eleito. Não, o Supremo acata aquelas infinitas ações. Pode não acatar, né? Deveria não acatar. Deveria. Olha, se eu fosse ministra, eu ia dizer o seguinte, é o legislativo que resolva as questões do legislativo. O Poder Judiciário não pode interferir nem no legislativo, nem no executivo. Eles derrubaram resoluções, por exemplo, na época da pandemia, era o ministro Onyx Lorenzoni, baixou uma portaria para não permitir que as pessoas fossem demitidas com justa causa se não quisessem se vacinar. O pessoal foi lá, entendeu? É sempre os mesmos partidos, Rede, PSB, PT, PSOL. O Supremo acata, derruba. Que diabo é isso aí? Foram eleitos? Entendeu? Esse tipo de análise, isso não é político, isso é direito puro, entendeu? É direito puro. Aqui em São Paulo, muitas vezes a gente discorda da decisão do governador. Nós lançamos mão de PDLs, que são os projetos de decreto legislativo para derrubar resoluções, decretos do governador, mas nós não ficamos usando o Poder Judiciário para querer governar no lugar do governador, seja ele quem for. E se um deputado começar a querer fazer isso, o TJ não permite ser instrumentalizado. O TJ São Paulo não permite. Por que o Supremo está fazendo isso? E daí cria uma crise, instala-se uma crise na sociedade que aí sem precedentes, né? As pessoas e aí não é só a incitação lá da polarização do lado A ao lado B, isso também gera o ódio, isso também gera a insatisfação. Não é só a polarização de quem gosta de um porque acha que é a polarização na política que é a culpada pelo ódio. Não é só isso, né? Toda essa crise instalada pela... Vamos falar a verdade. Né? Quando o Supremo anulou as 4 condenações do ex-presidente Lula em embargo de declaração são um recurso utilizado para fazer um ou outro ajuste numa sentença. Não existe isso de anular um processo em embargo de declaração, que dirá 4 processos. Então ali foi o nascedouro do problema, porque as pessoas se indignaram, se revoltaram, entendeu? E passam a não confiar mais, né? E passaram a não confiar mais no Supremo e a não confiar mais no sistema. Então, muito embora o presidente exorbite, sim, muitas vezes no seu discurso, ele exorbita, né? Eu gostaria que ele tivesse um outro estilo, já falei isso para ele, entendeu? Que se ele tivesse um outro estilo, talvez a gente conseguisse avançar mais, mas também dá para entender. Dá para entender por que os eleitores ficaram revoltados, entendeu? Então, assim, ali foi o pecado original, né? E, paralelamente a isso, simpatizantes do presidente passam a ser monitorados com o inquérito das fake news, com o inquérito dos atos chamados antidemocráticos, agora com essa busca e apreensão que ninguém compreende, porque as pessoas vão ter medo de se manifestarem. Né? Às vezes você faz um comentário num grupo, entendeu? E aí, daqui a pouco o ministro entende que aquilo ofende e manda te prender. Como assim? É complicado, né? A Janaína não foge do debate, por isso é interessante falar com ela. Eu só discordo uma coisa, eu acho, por exemplo, o Supremo já vem interferindo. Vamos lembrar, quando a Dilma, eu não estou julgando o ato, se concorda ou não concorda, mas quando a Dilma quis fazer do Lula ministro, o Supremo interviu. A Lava Jato quando divulgou áudios da presidente conversando com o Lula, no meio da investigação, áudios que não poderiam nem ter sido feitos, né? Áudios da presidente da República. Então eu acho, Janaína, que o judiciário já está fora da caixinha há algum tempo. E isso está se tornando cada vez pior. Mas a coisa está agravando. Então, é isso que eu estou falando. Pelo menos ali havia investigações referentes a desvios, havia colaborações premiadas, falando de milhões, entendeu?
havia materialidade. O que se tem aqui? O sentimento do ministro de que a corte está sendo desrespeitada. É muito vago, o senhor subjetivo. Entende? Por exemplo, ontem eu estava falando das anulações, né? A Lava Jato. As pessoas podem discordar da Lava Jato, podem não gostar do Moro, do Dallagnol, mas, gente, num apartamento foram encontrados 52 milhões de reais, sabe? Não dá para comparar 52 milhões de reais, mala de dinheiro sendo puxada de pizzaria, valores exorbitantes encaminhados para outros países sem que ninguém aqui ficasse sabendo, com conversas em grupo de WhatsApp. Então, assim, até essa equiparação, ela tem que ser feita de maneira mais moderada, entende? Porque assim, não, teve nulidade, mas aqueles 52 milhões, eles eram montagem? A mala de dinheiro na pizzaria era montagem? As obras faraônicas construídas nas ditaduras de esquerda, amigas, eram ficção? Então, tudo ali tinha materialidade. Né? O que se tem agora? Um cartaz, uma mensagem mal criada, sabe? Uma hashtag. Então, assim, a gente tem que parar para refletir. Não dá para equiparar. Por que você acha, Janaína, que os senadores que compõem a base do governo não reagem à altura? A senhora falou só de um senador, o Girão. O que está acontecendo? O Senado está se calando diante disso tudo? Olha, eu não vou aqui pessoalizar, tá? Dar nomes. Mas, assim, muita gente ali é investigado, né? Muita gente ali... Tem o rabo preso, digamos, vamos falar bem da verdade. Tem o rabo preso. Não vou mexer com o Supremo. Tem a questão de que a base do governo também é muito formada por partidos que estão sempre junto com quem está no poder. Eita. Uma coisa... Não, gente, vamos falar a verdade. Determinados partidos, se o presidente, que estão com o presidente Bolsonaro hoje, se o presidente perder, no dia seguinte estão com Lula. Porque, na verdade, não tem ali nenhuma convicção. Eles querem estar poder de quem tem poder, de quem tem a chave do dinheiro, entendeu? Então, ali não é convicção. Por isso é que eu insisto, tem que olhar as pessoas, as pautas que elas defendem desde sempre. Não o que elas estão falando agora, porque é época eleitoral, né? Então, assim, gente, se o presidente perder, no dia seguinte, 80% para mais desse povo hoje que está com ele vai fechar com Lula. Eu estou avisando isso, já não é de hoje. Falando de partido, um pouco dessa relação, queria que a senhora comentasse, a senhora hoje está no PRTB, né? Como é que foi a saída para o PRTB? A senhora que começou no PSL, depois quando se transformou em União Brasil, a senhora decidiu não ficar, né? Eu estou numa situação bem difícil, por quê? Porque, assim, os meus concorrentes estão em partidos grandes, partidos com TV, tempo de TV, partidos com fundo, muito dinheiro. Ontem eu fiquei chocada, tem candidatos a deputado estadual nesses partidos que receberam 500 mil reais ontem, foi depositado ontem. Tem candidatos a deputado federal que receberam 1 milhão, né? Eu fui convidada a ir para esses partidos todos, tá? Mas, primeiro, eu não queria estar numa sigla com histórico de escândalos de corrupção. Eu não queria, porque eu entendo que é incompatível com tudo que eu defendi durante a minha vida. Com isso, eu não estou dizendo que as pessoas não possam mudar, não possam melhorar, não é nada disso. E tem um outro fator. Esses partidos grandes me chamavam para me lançar a deputada federal com o intuito de eu puxar outros deputados para eles fazerem mais dinheiro. Porque é só nisso que eles pensam. O sistema eleitoral vigente é nojento. As pessoas são vistas como carrinhos fortes, entendeu? Não são vistas como seres humanos, defensoras de ideias. Propostas, Nada disso vale para esses partidos. Eles querem você, se você tiver potencial de puxar voto, para trazer mais dinheiro para eles. É isso, ponto, né? E eu queria, até em virtude dessa crise com o Supremo Tribunal Federal,
esses embates infinitos, eu queria colocar meu nome à disposição, né, de Deus e do povo como uma opção para o Senado, entendeu? Então eu fui para o PRTB porque foi a única sigla que de maneira categórica garantiu que eu concorreria ao Senado. Os demais, inclusive o PSL, né, que foi o partido que eu me elegi, foram claros comigo, sabe? Janaína, venha, a gente vai definir Senado lá na frente, mas você sai para deputada. Eu falei, olha, amigo, para deputada eu não preciso de nada. Eu ponho a cara na janela, eu estou eleita deputada. Mas é a realidade. Eu vou te dar 600 mil, eu vou te dar 1 milhão. Eu falei, amigo, para deputada eu não preciso de nada, tá? Porque se eu fiz 2 milhões de votos, eu acredito que 300 mil para me eleger deputada, eu faço, né? E eu fiz 2 milhões de votos com uma campanha que custou só dos meus recursos, 59 mil reais, que eu paguei tudo do meu bolso, não peguei um centavo de ninguém. Então, eu não quero, eles não me deram a legenda para o Senado, porque uma pessoa honesta no Senado, uma pessoa que fala, não interessa a ninguém, a ninguém. Nem ao presidente, é prova que ele não só não me apoiou, como ele lançou um cidadão para me atrapalhar. Porque é isso que eu ia comentar. Não, eu queria, porque pode colocar. Ontem a gente entrevistou o Marcos Pontes, eu fiz exatamente essa pergunta. Eu fiz a ele, olha, a candidata natural a Senado ligada ao governo federal seria Janaína Pascoal, desde o início, quando ela externou a vontade que seria senadora, era natural. E aí, inclusive o Marcos Pontes não ia sair a Senado, é deputado federal, a candidatura dele. De repente ele vira o senador da chapa do Bolsonaro. E eu perguntei, vocês conversaram com ela? Você, o Bolsonaro, você chamaram a Janaína para conversar? Falou, não. Foi separado, não tivemos oportunidade, não sei o quê. E do seu lado, você os procurou, questionou, falou, o que está acontecendo? Como é que foi? Foi um negócio muito estranho, tá? Porque assim, eu nunca pedi para o presidente me apoiar. Mas eu acho que, por coerência, se é verdade que ele defende a vida desde a concepção, se é verdade que ele defende as liberdades, se é verdade que ele defende a infância, né, da tal ideologia de gênero, família, ele queria que pelo menos não me atrapalhar, porque eu tenho livros, textos escritos há anos. Eu fui para o Supremo defender a vida quando eu não era deputada, entendeu? Então, assim, ele pelo menos deveria não ter me atrapalhado. Ele lançou o astronauta para me atrapalhar. Aí eu não sei se é porque tem algum acordo disfarçado com a esquerda, porque a esquerda negocia, né? A esquerda negocia. Com todo mundo, né? Janaína Pascoal não negocia. Janaína Pascoal debate, busca um caminho do meio para as ideias, mas negociata com emenda, com cargo, com qualquer coisa assim, não negocia. Então eu não sei se tem um acordo velado com a esquerda, que isso vem sendo falado, né, no meio da política, que tem um acordo velado, ou, né, é medo. É medo. E se tem tanto medo assim, talvez deva mais do que a gente sabe. Pode ser. Fica a dúvida, né? E a Janaína tem feito uma questão que é sobre o Márcio França, né? O Márcio França, hoje as pesquisas eleitorais para o Senado dão o Márcio França na liderança, a senhora em terceira e o Marcos Pontes ali perto, tecnicamente empatados. A senhora tem falado... Não, algumas já colocam ela em segundo já. Não, isso que eu tô dizendo, o Márcio França em primeiro, em segundo, isso, o Marcos Pontes em terceiro, mas os dois quase tecnicamente empatados. A senhora tem dito o seguinte, que o Márcio França, num eventual governo Lula, se ele se eleger, ele seria ministro. E aí quem sobe é o presidente do PSOL. Sim, entendeu? E o Juliano Medeiros é um jovem professor com textos publicados, onde é tão interessante isso, porque assim, eu tenho vários livros publicados, o Juliano também. As teses dele são a antítese das minhas. Então eu defendo a vida desde a concepção, ele defende a legalização do aborto,
Eu sou contra a legalização de drogas, ele defende a legalização de drogas. Então, assim, ele não está enganando ninguém. Não está enganando ninguém, entendeu? Agora, gente, nós vamos dar a nossa única cadeira para uma pessoa que defende tudo ao contrário do que esse presidente prega. Então, eu fico com dúvida. Será que ele acredita mesmo em tudo que ele fala? Será? E a senhora tá louca para debater com o Marcos Pontes, hein? Vamos promover esse debate, ó. A senhora tem agenda aqui no Vale do Paraíba? Vamos botar fogo. Eu ainda não tenho agenda marcado, mas eu vou muito para ir a trabalho, né? Que assim, visitas técnicas, mas assim, pauta de campanha não. Mas se vocês me chamarem para o debate, eu vou. Entendeu? Eita, aí, ó. Porque esses homens estão tudo com medo de mim. Imagino. Estão tudo fugindo de mim. Entendeu? Aonde eles me chamarem, eu vou. Que eu quero saber o que eles pensam sobre aborto, o que eles pensam sobre infância, entendeu? Eu quero ouvir o astronauta falar do Supremo. Eu quero entender por que ele, quando voltou do espaço, com 42 anos, pediu aposentadoria, no lugar de compartilhar seu conhecimento com as Forças Armadas. Por que ele pediu aposentadoria? Ninguém pergunta isso para ele. Né? Eu quero saber como é que foi quando o Lula pagou 10 milhões de dólares para ele viajar, quando não era o lugar dele, não era fila. Eu reconheço o mérito dele. Mas se o Lula não tivesse pago 10 milhões de dólares, o astronauta não seria o astronauta. Então eu quero entender como é que ele vai reagir se o Lula for o presidente. O cara que o fez na vida. Ele agora, eu perguntei isso pra ele, porque ele virou agora o inimigo do Lula. O que ele falou? Então, eu perguntei pra ele, o senhor é o candidato do Bolsonaro, tá criticando o PT, mas foi justamente no governo Lula que o senhor foi ao espaço. Ele disse que, na verdade, a conquista foi mérito dele, né? Porque ele tinha prestado um concurso, né? Porque ele passou no concurso da NASA. Eu perguntei se não tinha nenhuma gratidão ao Lula. E aí ele falou, a gente tava lá pronto pra viagem, o governo... Ele meio que falou que seria obrigação do governo bancar e tal, independente do governo. Podem levantar as matérias da época. O Augusto Nunes, na época, eu falei isso. Porque esse dinheiro poderia ter sido investido em uma série de coisas, né? Pagou para a Rússia para fazer a viagem. Foi bom para todo mundo, né? Foi bom para o país, foi bom para ele, né? Claro. Eu quero saber como é que fica esse sentimento de gratidão, porque ele concorreu no passado pelo PSB, que é um partido de esquerda, entendeu? Ele concorreu por um partido de esquerda. Então, assim, na verdade, o presidente lançou uma pessoa que não defende as pautas que o presidente diz defender apenas para me atrapalhar. E por quê? Porque eu não sou a Carla Zambelli. Então, tinha sido ventilado que ela sairia. Ela vai sair também? Carla Zambelli não, né? A Carla vai ser candidata a deputada federal. Inclusive, ontem recebeu R$1 milhão de fundo para concorrer, entendeu? Uma pessoa que vai se eleger de colocar a cara na janela. Então, a gente fica vendo essas cifras, né? Eu tenho nojo. Essa questão do fundo partidário, né? Muitas pessoas defendem... É muito dinheiro, gente. Olha, sei lá, 1 milhão de santinhos está custando aí 23, 24 mil reais. 1 milhão de santinhos. O que esse povo vai fazer com 1 milhão de reais? Eu não me conformo, entendeu? A senhora é contra esse fundo partidário? Ah, pelo amor de Deus, sou. Porque olha o seguinte, o fundo partidário, para que esses partidos usam? Para comprar carro de luxo, para pagar hotel de luxo, para comer em restaurante de luxo. Eu não sou contra luxo, mas se você quer luxo, trabalhe e pague com o seu dinheiro. E quem não tem dinheiro para se candidatar? As pessoas que não têm recursos, mas têm boas ideias... Como é que fica? Você tem a internet, você pode abrir seu canalzinho no YouTube, ir passando as suas ideias, você tem trabalho de base, entendeu? Agora, a pessoa quer, né, se fazer em 15 dias e se impor candidata, é difícil. Uma candidatura tem que ser decorrência de um trabalho de vida. É esse que é o sentido, sabe? De você ter ideias claras, entendeu?
Tá tudo errado. Agora você pega, como é que você concorre? Por exemplo, estão dizendo que os meus concorrentes vão gastar 20 milhões na campanha. É quase impossível, né? Entendeu? Então, o que eu estou fazendo? Eu estou pondo meu nome à disposição, consegui garantir a legenda a duras penas, porque fizeram de tudo para eu não ser candidato. De tudo. O Tarcísio me ligou, teve a coragem de me ligar e pedir para eu desistir. É muita audácia. É muita audácia. A senhora está parecendo o Ciro Gomes de saias. Olha lá vai ele entrar. Não, eu tô falando, a gente precisa de gente que mude as coisas, tenha coragem de mudar, botar o pé na porta, não é isso que tá precisando no Brasil? Porque assim, poxa, esse cara foi no meu gabinete em novembro do ano passado, pedir conselho se ele deveria se candidatar em São Paulo, se eu achava que ele tinha chance. Eu já era pré-candidata ao Senado. Eu fiquei 3 horas com ele, dando conselho, me oferecendo a explicar tudo sobre São Paulo, porque eu nasci aqui, eu cresci aqui, entendeu? Conheço São Paulo como a palma da minha mão. Eu falei, olha, conta comigo, entendeu? Aí o cara tem a cara de pau de me ligar e pedir para eu me retirar de um pleito que eu me apresentei antes dele. Coisas da política, hein? É brincadeira. Não, isso é falta de vergonha na cara. É. São os conchavos. É verdade. Bom, Janaína, a gente está entrando para um rápido intervalo. Eu vou deixar vocês na espera para você se despedir dos nossos ouvintes, fazer suas considerações finais com o tempo certinho. Só uma pausa rapidinho, né, Rodrigo? A gente vai para um rápido intervalo, fica com a gente. Na volta, a gente encerra aqui com a Janaína Pascoal. Até já. Já estamos de volta, 8h43 aqui no Jornal da Manhã. A gente estava no bate-papo aqui com a Janaína Pascoal, deputada estadual aqui no estado de São Paulo, candidata ao Senado também pelo estado de São Paulo. Um bate-papo muito bacana, no qual a gente pôde falar sobre os excessos do judiciário, sobre a atuação, a falta de atuação do Senado no momento atual. E ela colocando aí o seu nome à disposição para trabalhar com as pautas que ela já defende há muito tempo, né, Janaína? Eu queria deixar esse tempinho, alguns minutinhos finais para você já fazer as suas considerações, falar com os nossos ouvintes. Eu quero agradecer imensamente. Ficou ruim? Deixa eu ver. Ficou ruim o áudio agora, não sei se você mudou alguma coisa. Não me... Agora, isso, agora tá bom, agora tá ótimo. Eu quero agradecer a oportunidade, o espaço, quero cumprimentar todo o Vale, toda a equipe da Máxima. E dizer que meu sentimento é esse, é um sentimento de que eu não posso me omitir, né? De que eu tenho que colocar à disposição o meu nome, de Deus e do povo, e que Deus decida por meio do povo, e eu vou aceitar qualquer que seja a decisão, obviamente, né? Eu agradeço muito os eleitores de São Paulo pela confiança que depositaram em mim em 2018. Eu me dediquei, me dedico, né, diariamente, profundamente ao meu mandato. Procuro apresentar projetos que tenham impacto na vida das pessoas, projetos que tenham impacto principalmente na vida das pessoas mais simples, que são as que mais precisam, né, da atuação do poder público. No Senado, eu quero muito lutar pela independência dos poderes, pela transparência, pelo enxugamento da máquina pública. Eu quero a diminuição do número de parlamentares, para que os parlamentares tenham que se preparar mais, defender claramente as suas ideias. Quero dialogar de igual para igual, sempre com muito respeito, mas também com muita consistência com o Supremo Tribunal Federal. E entendo, né, que São Paulo tem uma opção e vai decidir. Entendeu? Vai decidir. O meu coração está tranquilo porque eu tive coragem, estou tendo coragem de não me omitir. Apesar de toda a pressão que eu sofri e estou sofrendo de homens poderosos, né, para recuar, eu vou até o final para que São Paulo tenha opção e vou agradecer, seja qual for o resultado, porque será a vontade de Deus, né, para a minha vida e para a vida do nosso país. Muito obrigada. Saúde a todos. Valeu, Janaína. Obrigada, Janaína, pela participação e pelas informações. Grande beijo, viu? Obrigada. Obrigada.